Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa unidade número 4 e nela a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os efeitos da condenação e sobre a reabilitação criminal. Veja só, para a gente falar em efeitos da condenação, veja, você conhece a ideia da condenação como? Bom, ele recebeu aí um exemplo aqui, uma pena de 9 anos e 1 mês de reclusão. Você já sabe aí, de acordo com os estudos acumulados aí pelas outras unidades, que o nosso agente ele terá então aí a aplicação de pena no patamar de no regime fechado, né, 9 anos e 1 mês, regime fechado, sendo essa questão de regime fechado aí, você sabe que ele vai progredir aí, né, pro semiaberto, vai começar no fechado, ele progredir pro semiaberto, depois pro aberto, né, em nome do princípio da individualização da pena. Mas veja só uma outra questão que eu preciso te dizer, é que quando a gente fala da condenação, essa é a visão mais clara e mais evidente que a gente tem dela, que é a situação do cumprimento da pena em si. Só que essa condenação, ela tem alguns outros efeitos que a gente chama. E aí veja que lá nos artigos 91, 92 do nosso Código Penal, a gente vai encontrar lá os chamados efeitos primários e os efeitos secundários. E veja que o pacote anticrime trouxe um acréscimo, tá? Ele trouxe também o chamado efeito confisco. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esses. Nos meus efeitos primários aí, eu tenho 2. Então o artigo 91 vai falar, olha, o que eu quero te dizer para efeitos da condenação, para você compreender aqui, além de ocorrer o cumprimento da pena do nosso agente, você vai perceber que ele vai cumprir a pena e, primeiro, um dos efeitos da condenação que eu tenho aí é o tornar certa a obrigação de indenizar, tá no artigo 91. O que isso quer dizer? É que o cidadão ele vai ter que reparar, né? Vai ter que comparecer aí na reparação dos danos do crime que ele cometeu. É isso mesmo. Para a vítima, para o Estado, ele vai ter que comparecer aí, né? Na reparação dos danos. Esse é um ponto. Por outro lado, vai acontecer aqui a perda dos instrumentos ou dos objetos do crime. Então, se ele utilizou, por exemplo, um veículo na prática da infração penal, ele vai perder esse veículo em favor da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, certo? Ele perde esse bem, né? Então, nós vamos pegar e entregar, né? Falar, ó, meu amigo, esse carro que você usou aí no crime, você perdeu, né? E agora a gente vai entregar ele, por exemplo, para uso aí do Estado, né? Que é o poder judiciário ligado ao distrito da culpa onde ele está ali. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que falou que é o carro, a lancha, é o avião, é o helicóptero, foi utilizado no delito, vai ser perdido, tá? Ou, por exemplo, um maquinário de solda, vai tudo ser perdido, certo? Então, são os 2 efeitos da condenação. E esses 2 efeitos, eles são automáticos. Ou seja, tornar certa a obrigação de indenizar e, por outro lado, a perda dos bens em favor da União dos Estados, você vai perceber que esses são automáticos, a gente não precisa dizer na sentença, ele vai perder. Agora, por outro lado, eu tenho os chamados efeitos secundários. Os efeitos secundários, eles não são automáticos, eu preciso que o juiz declare expressamente. Um deles que a gente tem, que é o principal, é a perda de cargo ou de função pública. Pode ser interdição de direitos também, certo? Então você vai perceber o seguinte, ocorrido ali o delito, não só a pena privativa de liberdade que eu vou receber, mas eu vou receber outras questões também, né, que são a partir da minha condenação, efeitos da minha condenação, fazem parte do conjunto, né, do combo da condenação aí, tá certo? Então, observando por esse lado, observando por esse aspecto, você então vai perceber que esses são, lembre-se, os efeitos da condenação primários são automáticos, os efeitos da condenação secundários não são, preciso que o juiz declare na sentença, tá? Porque além de aplicar a pena, fazer 1263, estabelecer o regime, ele vai dizer sobre os efeitos que são secundários, certo? Expressamente ou não. E aí, veja só. Em relação à questão dos efeitos da condenação, eu preciso te lembrar também que o pacote anticrime trouxe o chamado efeito confisco, certo? E como é que ele funciona? Bom, eu tenho o efeito confisco alargado, né? São institutos, inclusive, bastante modernos que a gente verifica aí no nosso Código Penal, como eu te falei, trazido pelo pacote anticrime. Mas veja bem sobre o que eu estou falando. Eu estou falando aqui de situações em que você percebe que há uma incompatibilidade
entre aqueles valores, né? Aquela renda que o autor do crime aufere com seu trabalho lícito. E aí você percebe que existe uma incompatibilidade com aquilo que ele tem. Então veja, se o cidadão tem um salário mensal de R$ 5.000, porém ele tem no nome dele 2 coberturas no valor de R$ 1 milhão cada uma, ele tem um veículo no valor de R$ 350 mil, isso eu não preciso dizer muito, dando esse exemplo bem elástico aqui para você entender como é que é essa desproporção. Bom, ganhando R$ 5.000, dá para ter 2 coberturas de R$ 1 milhão cada uma e um carro de 300 mil, por baixo, um patrimônio aí de 2 milhões e 300 mil, ganhando R$ 5.000 por mês. Veja que isso não é possível, tá? E não sendo possível, você vai perceber o seguinte, é possível, o Código Penal admite desde o pacote anticrime, lá no artigo 91A, a questão de que eu posso confiscar a diferença. Bom, fazendo a projeção aqui do agente que ganha R$ 5.000, ele ganha esses R$ 5.000 aí há 9 anos, por exemplo, que é uma renda que ele aufere aí de um trabalho fixo que ele tem. Bom, 9 anos, R$ 5.000 faz o valor aí de patrimônio possível que ele poderia ter, sei lá, um patrimônio de R$ 300 mil, por exemplo. Bom, R$ 300 mil, 2 milhões e 300. O que é que o juiz vai determinar nesse ponto? O confisco dessa diferença. 2 milhões e 300 mil, ele vai confiscar 2 milhões do patrimônio dele, certo? Então é essa a ideia, chamado confisco, né? Efeito confisco. É um efeito da condenação que foi trazido pelo pacote anticrime, tá? É eu pegar essa diferença aí do patrimônio que é incompatível com rendas lícitas que o réu, de repente, possa oferir. E aí tem o chamado confisco alargado, né? Que é, por exemplo, ele pegou produtos desse patrimônio, por exemplo, e adquiriu outros, né? Então eu não vou atrás só desse, eu vou atrás dele e dos derivados dele, certo? Então é por isso que chama confisco alargado, né? Então, a grosso modo, é mais ou menos isso para você entender um pouquinho essa parte aí que é nova, é recente, dos chamados efeitos da condenação, chamado mais especificamente de efeito confisco, certo? O que mais eu preciso te dizer? Saindo da ideia dos efeitos da condenação, a gente passa a estudar um pouquinho da chamada reabilitação. Só que para falar de reabilitação, eu preciso te falar da reincidência. Veja que quando a gente fala de reincidência, o conceito de reincidência está lá no nosso artigo 63 do Código Penal. Ele vai dizer que é reincidente aquele que, né, no Brasil ou no exterior, tenha sido condenado por crime, né? E veja que não é por contravenção, tá? É por crime. Então, tenha sido condenado por crime, né? Cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes desse novo aqui e o fato também tenha ocorrido antes desse novo. Então, eu vejo que eu tenho 2 situações aí, ó, para ser reincidente. Então, pensa, crime A, crime B. Para ser reincidente, quando eu for ser julgado pelo crime B aqui, ó, tem que ter ocorrido o trânsito em julgado antes do crime B e o fato A aqui, ó, tem que ser antes do B. Então, falando em tempo, eu cometi um crime em 2007, crime A, e cometi um crime em 2010, crime B. O que eu vou observar aí? O meu crime A, ele é aqui de 2007, crime B de 2010. Quando eu cometi o de 2010, ó o outro A aqui que ele era de 2007. Fato anterior? Sim. E o trânsito julgado desse aqui aconteceu em 2009. Sou reincidente quando for ser julgado pelo crime B? Sim, tá? Sim. Isso é que é o conceito básico de reincidência. Se eu tiver fato anterior com trânsito em julgado, né? Fui processado e condenado, né? Processado e julgado por um crime anterior, né? Um fato anterior, e com trânsito em julgado também anterior, tá certo? Nessa hipótese, nesse particular, a gente vai verificar então que eu sou reincidente. Por que para falar de reabilitação eu preciso falar de reincidência? Porque ela tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá? No período em que... primeiro eu tenho um prazo de 2, depois um prazo de 5. Como assim? Quando eu verificar que
Ocorrido o prazo de 2 anos, depois que a minha pena é cumprida ou é extinta. Porque eu posso ter cumprido a pena integralmente, ou ela pode ter sido extinta porque eu estava em livramento condicional, por exemplo, como a gente falou na unidade anterior. Veja que, quando a minha pena for cumprida ou extinta, a partir desse dia, né, no dia que ela for cumprida ou extinta, começa a contar o meu tempo para que eu possa, então, fazer com que aquilo ali suma. Primeiro, nos 2 anos depois do cumprimento ou da extinção da pena, some dos meus registros a existência de registros externos, tá? Ou seja, eu vou arranjar um trabalho, preciso de uma certidão criminal, pesquisei lá, vai aparecer para mim o quê? Nada consta. Isso fica aparecendo durante 2 anos, daqui a pouco some. Só que eu continuo sendo reincidente pelo prazo de até 5, que é o prazo da reabilitação criminal. Então veja que lá no artigo 64, inciso 1, ele vai falar para mim que reabilitação é quando eu cometo algum, né, deixo de cometer qualquer delito, ocorra o trânsito em julgado de uma condenação anterior minha, dentro desse período de 5 anos depois do cumprimento da extinção da pena. Então, cumpriu, extinguiu a pena, 2 anos, some do meu registro, mas continuo sendo reincidente até os 5, certo? E veja que não é 2 mais 5, tá? É 2 e completa o restinho para chegar em 5. Então, fui lá, 5 anos, ok. Quando der 5 anos, aí eu retorno ao status de primário, tá? Essa é a chamada reabilitação. Eu recupero os meus direitos, então, de réu primário, certo? Eu recupero o réu primário, falando a grosso modo, mas como popularmente se conhece, tá? Essa é a visão aí que a gente tem. Então, 2 anos, some no meu registro, permaneço reincidente até os 5, momento em que eu deixo de ser reincidente. Detalhe que o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que, veja que eu tenho uma questão relacionada a antecedentes, analisada lá na primeira fase da dosimetria, e eu tenho a reincidência, que é uma causa agravante, analisada na segunda fase da dosimetria. São a mesma coisa? Não. Porque os meus antecedentes, eles têm que ser entendidos como aqueles que estão além de 5 anos. E o Supremo entendeu o seguinte, olha, quando eu estiver falando de você que cometeu um determinado delito, deu 5 anos, você retorna ao estágio primário. Entretanto, quando a gente for, de repente, você cometer uma outra infração penal daqui 10 anos, você é reincidente? Não, só que você tem maus antecedentes, porque eu não vou apagar o seu registro de maus antecedentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é como se eu criasse uma visão aí de uns maus antecedentes que vão permanecer. Certo? Esse, inclusive, é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Você pode ser um primário de maus antecedentes. Passado o prazo de reincidência, você retorna ao status de primário, entretanto, eu posso valorar negativamente a circunstância do artigo 59 na primeira fase dos antecedentes, tá certo? Porém, eu vou te contar um negócio que tá novo, muito novo, que é o quê? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendeu que isso seria uma espécie de pena de caráter perpétuo. Logo, limitou ao fato de que eu posso julgar os antecedentes negativamente, mesmo depois do cidadão ter sido reabilitado criminalmente? Posso. Ele vai retornar ao status primário. Entretanto, eu posso valorar a vetorial do 59 dos antecedentes negativamente até 10 anos da extinção do cumprimento da pena. Depois disso, eu não posso mais valorá-la, tá? Veja que o Supremo não botou esse limite, mas o STJ colocou. Então eu posso valorar, vai continuar sendo um primário de maus antecedentes, mas esse maus antecedentes aí só vai aparecer até 10 anos depois do cumprimento da extinção da pena. E aí, esse é o entendimento do STF e o STJ trouxe, então, um plus a mais, né? Como a gente costuma ouvir por aí, né? E esses são os pontos, então, que eu tinha para te falar sobre a ideia da reabilitação e dos efeitos da condenação, certo? De maneira muito simples aí. São institutos que são um pouquinho complexos aí, mas não muito a ponto da gente conseguir falar de forma mais resumida aqui, tá certo? Então eu te convido para que daqui a pouco a gente possa voltar para a próxima unidade e continuar até o fim os nossos estudos aí sobre a teoria da pena. Até já!